Quinta Nova é um projeto da família Amorim, desde 99, portanto foi a data em que adquirimos a propriedade do Douro. Fica situada bem no coração do Val do Douro e à data produzia vinho do Porto, portfólio este que depois nós fomos alargando, e neste momento é uma empresa que se dedica não só ao vinho do Porto como essencialmente até ao vinho de mesa, vinho do Douro, e também ao enoturismo. Portanto, todas essas valências foram crescendo a par e passo e neste momento somos uma referência também ao nível da produção de vinhos tranquilos de Douro, vinho de Porto e enoturismo. A quinta em si tem 120 hectares, contacta corrido ao longo de 1,5 km. Foi algo que surgiu muito até no início, quando nós compramos a quinta, nós fizemos a reestruturação da vinha, portanto, acima de tudo, a prioridade foi sempre para a produção vínica, mas havia uma casa senhorial que estava no coração da propriedade, que estava algo descuidada, digamos assim, que era pouco utilizada e que nós queríamos utilizar acima de tudo para receber clientes. Só que o projeto em si foi crescendo de tal forma que a adesão e a curiosidade foi aumentando e nós entendemos que era um desperdício ter aquele espaço magnífico e não aproveitar um pouco mais. E então entendemos que um projeto enoturismo, que na altura foi pioneiro em Portugal, fazia todo sentido naquele local e portanto tivemos naquela casa senhorial do século XIX, reconstruímos a casa com um projeto de arquitetura, recuperamos o mobiliário, os espaços, etc. E transformamos o espaço em si naquilo que é efetivamente um projeto que desde a data tem um grande sucesso e que recebe clientes de todo o mundo. O alojamento veio de uma forma natural porque havia uma casa para recuperar assim. No início não se falava muito no online, em 2005 não era algo que vinha para a discussão. Nós inicialmente vendíamos de forma clássica com os operadores e agências de viagem e de forma direta, através de telefone e e-mail. O negócio foi crescendo imenso e há cerca de 5 anos entendemos que o projeto tinha que se voltar muito mais para a componente virtual, para a componente online, e foi quando iniciamos a venda por central de reservas. Houve aqui 2 etapas. Numa primeira fase entramos numa venda em plataformas online de reservas e só mais tarde é que criamos a nossa própria plataforma também interna, direta ao alojamento para venda online. As vendas online são um passo natural, portanto não houve nada de muito pensado para fazer em volta disso. Eu diria que comunicamos nas formas regulares, na forma oficial, newsletters e contactos e e-mails para os clientes. Contactamos também depois os agentes económicos. Naturalmente os agentes clássicos são concorrentes desta nova modalidade de negócio, porque eles não querem perder naturalmente o terreno e as vendas que nós fazemos de forma clássica com eles. Mas a partir do momento que se põe no site há algo que pisca e que diz reserva aqui, reserve diretamente, não é preciso fazer grande publicidade, porque nós sabemos que quase 70% dos clientes, antes de fazer um alojamento, de marcação no alojamento do hotel, vão ao site do próprio hotel saber que novidades há, que promoções há, portanto, a partir do momento que entram e veem uma central de reserva a funcionar, marcam, não precisamos fazer grande publicidade do assunto e não fizemos, efetivamente. Foi um processo natural e depois há um passo-a-palavra entre clientes que funciona muito bem. Um gostou, comenta com o outro, olha, liga e faz diretamente no site do hotel e, portanto, efetivamente foi muito fácil, foi um processo muito ágil, não houve nenhuma estratégia imensa por trás para comunicar esta nova etapa. Sim, o sucesso disto foi mais ou menos imediato. É lógico que nós neste momento, se eu olhar para os números, o reconhecimento perante este investimento e o retorno é muito superior, porque também há um boom de turismo para o Douro, para o Porto, etc. Portanto, isso também nos beneficia e notamos que o crescimento é efetivamente grande. Mas esse crescimento é efetivamente grande nessas reservas diretas e não tanto nas agências, portanto, no trade mais convencional. Portanto, quer dizer que efetivamente as pessoas, para além de haver um boom de turismo, há também um encaminhamento cada vez maior para reservas diretas online. Portanto, o trabalho online, eu diria que, salvo alguns mercados que ainda são muito convencionais e que gostam do contacto com a agência de viagens, ainda não aderem muito às questões da internet, o grosso, eu diria, Estados Unidos, países nórdicos, centro da Europa, quase toda a gente faz diretamente, já ninguém usa o convencional balcão da agência de viagem para marcar umas férias. Muito difícil. O conselho que eu posso dar é que, apesar do online ser forte, nunca podemos ter digamos que a arrogância de deixar de lado aqueles também que nos ajudaram antes do online ser forte. Ou seja, o que eu acho é que
apesar de todo um plano comercial tem que ser feito tendo em conta o online e o offline, porque apesar de tudo há muitas pessoas, mesmo numa camada etária mais elevada, alguns países que não são, como eu disse, muito adeptos das questões da internet, há em alguns casos alguma desconfiança ainda de fazer compras pela internet, de dar acesso a cartões de crédito, etc. Portanto, há sempre, apesar de tudo, um nicho de mercado que ainda gosta do contacto personalizado, que a agência me prepara tudo, etc. E, portanto, acho que ambos têm que viver a par e passo, apesar do online ter mais crescimento nos últimos anos, o offline, para algum tipo de serviço mais premium, a personalização que a agência dá, o acompanhamento de um guia, de um tradutor, de tudo organizado, apesar de tudo, ainda não se consegue no online. Portanto, o online é efetivamente mais imediato, mas também muito mais simplório, mais simplista na abordagem ao cliente e, portanto, muitas vezes o cliente precisa de um acompanhamento extra que só consegue pelo offline. Portanto, o que eu aconselho é, antes de mais, manter os dois e fazer um trabalho comercial internacional muito intenso, porque quando nós nos viramos só para o nacional, o mercado é efetivamente muito pequeno. Não só no caso português, mas mesmo em termos de parceiros internacionais com quem lidamos, que mostram cada vez mais que só abrindo portas a outras plataformas online internacionais. Há cada vez mais plataformas específicas só para vinhos, só para gastronomia, e portanto cada uma tem o seu espaço e conquista o seu mercado, e é importante estarmos em várias. Portanto, integrar tudo e concentrar tudo numa só, ou em duas, ou em três é muito pouco, porque basta que corra mal alguma coisa e o negócio em si pode ser posto em causa. Portanto, acho que essa diversificação ainda é importante.